Voltamos com o show da tarde nessa segunda-feira, dia 14. Temperatura, está uma temperatura de verão, calor. Não está mais aquele calor, né, que nós convivemos há 2 semanas atrás, mas está uma temperatura normal de verão, 28, 32 graus, temperatura boa. E é claro, cumprimentando você e agradecendo pela sua companhia, pela sua audiência. Agora nós vamos falar de saúde. E para falar de saúde, vem aí um palestrante, um coach, um hipnólogo, que tem hoje um trabalho diferenciado no nosso país, no nosso estado e aqui na grande Florianópolis. Dr. Rogério Pereira, boa tarde, prazer em revê-lo, tudo bem? Boa tarde, Tadeu, prazer estar de volta. E hoje a gente falando início de ano, né? Nós estamos abrindo aí a 3ª semana do ano e todo início de ano se faz muitas promessas, né? Metas pro ano. E uma das metas que mais se coloca hoje é a questão de emagrecimento, da perda de peso. Então, trazer algumas informações hoje. Boa tarde aos telespectadores. E vai ser um prazer falar hoje, compartilhar um pouquinho a respeito de emagrecimento. Na verdade, o que acontece, né? A maioria das pessoas hoje começa a fazer as metas do ano e diz assim, eu vou perder X quilos, eu vou eliminar X quilos. E acabam não conseguindo. Algumas entram em dietas restritivas, outras acabam tomando medicamentos e acabam ganhando, né? Perdendo algum peso, eliminando algum peso, né? E acabam depois voltando a ganhar peso novamente. Então hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de alguns fatores mentais que colaboram para que isso aconteça. É claro que assim, nós não podemos generalizar, porque existem pessoas que têm a questão do hipotireoidismo, tem algumas pessoas que têm outros problemas de saúde, aí é uma outra questão. Mas o que a gente vai falar hoje é a respeito de algumas questões mentais, né? Do que acontece, de quais são os gatilhos. A obesidade, ela é tida como uma doença crônica, muitas vezes com origem mental. Muitas vezes as pessoas acabam emagrecendo, perdendo peso, mas a imagem mental delas não é essa. A imagem mental delas é de uma pessoa gorda, porque ela está assim por toda a vida, ela se acostumou com isso, a imagem mental dela é isso. E onde é que isso tem origem? Toda criança, até os 7 anos, ela tem o subconsciente dela completamente aberto. Então tudo que a gente fala, tudo que se fala, tudo que se ensina, vai entrando com mais facilidade. A partir dos 7, 8 anos, quando ela começa a duvidar do coelhinho da Páscoa, ela começa a duvidar do Papai Noel, então o subconsciente dela começa a fechar. Mas tudo que foi colocado até ali, até esse momento, acaba ficando entranhado, criando gatilhos ali. E não é muito difícil de acontecer de uma criança, quando está aprendendo a se alimentar, aprendendo a comer sozinha, ela está comendo, ainda tem comida no prato, e o pai ou a mãe, come tudo que é para ficar bonito, come tudo que é para ficar bonito, forte. E aquilo fica na cabeça da criança. Então eu tenho que comer bastante para eu crescer forte, para eu ficar bonita, né? Outras pessoas, olha como é feio você jogando comida fora e tanta gente no mundo passando fome. Isso fica entranhado e a pessoa acaba, num determinado momento, faz o prato dela e ela continua comendo mesmo que ela não tenha mais fome, justamente porque aquela ideia está na cabeça dela. É óbvio que não é bonito jogar comida fora, é óbvio isso. Mas quando se fala isso dessa forma para uma criança,
isso fica reverberando na cabeça dela, e isso leva toda uma vida, né, para se ressignificar isso. Isso fica lá. E aí ela vai fazer exercícios, ela vai para uma academia, ela toma medicamento, ela entra em dietas restritivas, ela entra em várias dietas e não consegue perder peso. Ela perde e encontra novamente, perde e encontra. Fica o que se chama hoje de um efeito sanfona. Muita gente acaba entrando, fazendo cirurgias e não resolvendo. Resolve por algum tempo, mas logo depois as coisas voltam, né? Voltam a acontecer normalmente, ela volta a se alimentar. No ano passado, eu estava com um peso um pouco acima e eu fiz um tratamento que em 15 dias eu consegui reduzir uma quantidade considerável de peso e de gordura. E mesmo assim, ao longo do tempo, isso precisa de uma manutenção. Isso se precisa ir falando, se precisa ir entendendo como se faz. Pensando nisso, nós elaboramos um processo de 12 semanas, um processo que leva 3 meses. Sem dietas loucas, sem uso de medicamentos, de uma forma natural, saudável. Um processo de 12 semanas para você começar a entrar num ritmo de emagrecimento saudável. Nós vamos usar algumas técnicas de programação neurolinguística, nós vamos usar técnicas de hipnose, nós vamos usar várias técnicas para ajudar as pessoas a ressignificarem isso que está na cabeça delas. Porque se está ali, é possível mudar. Só quem não consegue mudar é quem já partiu dessa para melhor. Todos nós que estamos aqui, né, que estamos vivendo, que respiramos, temos a capacidade de nos reprogramar e de mudar. Então, toda essa questão da forma como se vê, de fazer essas ressignificações, de ver como a pessoa, dela se olhar e se ver de uma forma diferente, pode ser reprogramado. Então, com base nisso, nós vamos usar basicamente a maioria das técnicas são técnicas de hipnose. E hipnose, para desmistificar, hipnose é foco e atenção. Toda pessoa que consegue manter foco, consegue manter atenção, ela pode fazer um tratamento de hipnose. Ela pode passar por um tratamento. É claro que a gente conversa antes para ver se a pessoa está apta, para ver se ela pode realmente participar, se ela está apta a participar de um programa desses. Então, de uma forma natural, de uma forma sem agredir o corpo, sem agressões, de forma muito tranquila, de forma muito calma, vai se fazer um processo. Mas é possível ressignificar tudo? É possível. É possível. Por isso que nós montamos um programa de 12 semanas, são 3 meses de tratamento, são 2 horas, sessões de 1 hora, 2 horas, dependendo de cada caso, a cada semana, onde a gente vai conversar a respeito do que está lá na mente. Muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas têm alguns gatilhos que são ativados e elas nem percebem. Gatilhos de falta, gatilhos de tristeza, gatilhos de alegria, gatilhos, enfim, são vários. O que se precisa fazer? Ressignificar. Fazer com que essa pessoa entenda aquilo que está lá na mente dela de uma forma positiva. É claro que os pais, lá no início, quando a gente falou lá no início, quando os pais diziam para comer tudo, para ficar forte, eles não queriam o mal dessa criança, eles não querem o mal, né? Eles simplesmente ensinam da forma como eles foram ensinados. Algumas pessoas tomam isso de uma forma positiva, outras de uma forma negativa. Enfim, é um trabalho que vai se fazer para que a pessoa consiga
ressignificar tudo aquilo que ela passou, tudo aquilo que ela ouviu. E com certeza o benefício disso o benefício de um tratamento desses não é somente nessa questão da perda de peso, né? Somente nessa questão de eliminação de peso. Não é só nisso. Isso vai muito além. São questões pessoais, a pessoa se entender. O grande problema hoje é que as pessoas fazem as coisas e elas não sabem por quê. Muitas vezes se tem uma atitude e não se sabe por que se tem essa atitude. Por que é que você faz aquilo que faz quando faz? Por que é que em algum momento você tem uma vontade louca de comer desesperadamente? Por que é que em algum momento você sai para comprar desenfreadamente? Ou tem acessos de raiva, sai brigando com todo mundo? São esses gatilhos. A hipnose existe justamente para isso, para resolver esse tipo de coisa. Eu venho trabalhando bastante com hipnose e venho tendo resultados muito interessantes em várias áreas. É uma panaceia que resolve qualquer coisa. Não, não é bem assim. Não é bem isso. Mas muitas das questões, muitos dos problemas que estão na cabeça das pessoas se consegue resolver, se consegue ajudar a pessoa a ter um entendimento melhor. Eu já tive casos de pessoas com medo de avião, com medo de escuro, com medo de lugares fechados. Eu tive casos de pessoas com dificuldade de perder peso e que hoje vem conseguindo trabalhar isso de uma forma consciente, né? Se você tem interesse em conhecer o nosso processo, em conhecer a forma como isso funciona, ter mais informações, no rodapé do vídeo tem meu telefone, que ele é WhatsApp também, e você pode fazer contato para que a gente agende uma conversa, para que a gente agende um atendimento, para a gente saber se você está apto a passar por um processo desses. Repito, um processo de 3 meses, são 12 semanas consecutivas, onde se tem um encontro semanal de 1 hora, 1h30, 2 horas. Eu não me prendo muito a tempo. A pessoa que está na minha frente, ela precisa sair muito melhor do que ela chegou. Não preciso lembrar, não preciso falar a respeito de sigilo. Cada indivíduo é cada um. O que se conversa dentro do consultório fica no consultório. Mas o principal é ir na raiz do problema, resolver na raiz do problema, descobrir o que foi, o que acontece, por que é que se tem essa dificuldade, por que é que você não consegue colocar suas metas em prática, por que é que você não consegue colocar os seus objetivos, não consegue alcançar seus objetivos. Sejam eles profissionais, pessoais. Nessa questão básica que a gente veio falar hoje de emagrecimento, é justamente pelo início do ano, como eu disse lá no início, nós estamos abrindo a 3ª semana do ano, então muitas promessas ainda estão muito frescas, muitas coisas ainda, muitos planos, muitas metas para esse ano. E com certeza a gente vive uma era de mudanças, a gente entra com um ano com muita esperança, e por que não trabalhar em cima dessas metas? E por que não se entregar a um processo, conhecer um processo, diria que revolucionário? Muitas pessoas já passaram por esse processo e tiveram sucesso. Então, mais uma vez, o telefone está abaixo do vídeo, pode entrar em contato via WhatsApp e vamos agendar o melhor horário para nós conversarmos, para nós sabermos o que se encaixa para você,
O que você está precisando? Nós teremos imenso prazer de ajudar, nós teremos imenso prazer em conversar com você e saber exatamente qual é o seu problema e de que forma nós podemos te ajudar.